Eu vou chamar para essa conversa, para a gente estender essa compreensão sobre a estratégia do Banco Central, Felipe Sichel, que é economista-chefe do Banco Modal. Felipe, bom dia, obrigada, meu caro, por estar conosco aqui. Bom dia, Thaís. Um prazer estar com você, estar aqui hoje. Felipe, eu estou chamando a atenção aqui para esse recado antecipado do BC de dizer, olha, tem risco pela frente, provavelmente a gente não vai cumprir a inflação, a meta de inflação esse ano de novo. Qual é o teu cenário desses riscos que eu elenquei aqui do BC, o que te preocupa mais? Thaís, acho que o risco principal nesse momento ele está muito relacionado à incerteza macroeconômica relacionada também à questão fiscal. A gente tem um governo novo, entrou há uma semana e um pouquinho, que já anunciou, por um lado, que vai aumentar de forma substancial os gastos. Isso estava lá na PEC de transição, estava também exposto durante toda a campanha. E, por outro lado, a gente tem também a indicação de que o teto de gastos como ferramenta que ancora a dinâmica das contas públicas, ele vai ser substituído. Ele já sofreu várias alterações durante os últimos anos, mas agora ele vai ser oficialmente substituído. Enquanto persiste essa incerteza sobre o que vai ser a nova regra, e entendendo também que uma nova regra, ela, pela própria forma como está sendo a discussão, ela provavelmente vai ser uma regra mais fraca, que vai ter menos ênfase na parte de gastos, isso acaba naturalmente elevando a incerteza, e incerteza fiscal necessariamente também leva ao aumento das expectativas de inflação. Felipe, houve uma leitura ali de vários de economistas de que o Banco Central evitou dar peso para o fiscal, né? Ou seja, ano passado nós tivemos, sei lá, bilhões, dezenas de bilhões de reais em gastos públicos a mais, com PEC de benefício e tudo mais. O Banco Central evitou dar peso para o fiscal no ano passado e está colocando bastante peso no fiscal desse ano. A comunicação é uma ferramenta importante do Banco Central. Eu tenho dito aqui que o fato do BC ter descumprido a meta e provavelmente descumprir agora está justificável, não está comprometendo a credibilidade dele. Mas esse tipo de leitura subliminar chama atenção? Chama atenção porque a gente percebe também como o grau de preocupação ele vai mudando no tempo. Por um lado, a gente volta a um ano atrás, você tinha, evidentemente, muita preocupação fiscal com alterações ou adendos que iam ser feitos ao teto de gastos ou que estavam em discussão, com novos pacotes de estímulo econômico, etc. Mas existia pouca expectativa de que o desempenho da economia no ano de 2022 fosse ser um desempenho tão forte como foi. Existia pouca expectativa de que o mercado de trabalho ia ter um desempenho tão forte como teve. Como você comentou agora há pouco, a taxa de desemprego caiu muito. Então, na medida em que as peças vão mudando de cor também, os elementos de equilíbrio do Banco Central vão se ajustando e agora a preocupação central, evidentemente, é em relação à perspectiva fiscal. Felipe, para a gente fechar esse bloco, que eu vou querer te ouvir um pouquinho mais sobre contas públicas daqui a pouco, eu queria saber de você sobre a composição da inflação de 2023, porque em 2022 nós tivemos preços livres subindo quase 2 dígitos e preços administrados que sofreram impacto da queda dos impostos com deflação, com queda de mais de 3%, ou seja, um desequilíbrio, uma distorção, inclusive, do processo inflacionário brasileiro, que esse ano não deve se repetir. Por isso que o brasileiro reclama tanto. Vocês ficam dizendo que a inflação caiu para quem, cara pálida? Então, te ouvir um pouco sobre essa composição esperada para a inflação a partir de agora. Perfeito. Acho que a composição ela muda mesmo. A gente não vai ter um novo corte de PIS, COFINS e ICMS sobre combustíveis. Pelo contrário, PIS, COFINS sobre combustíveis muito provavelmente volta ao jogo e isso impacta a inflação para cima de forma bastante considerável. Fora isso, o fato do mercado de trabalho ainda estar muito aquecido e o fato dos estímulos que vão ser implementados na economia diretamente a demanda agregada, sugere que a gente vai ter também um movimento de preços livres para cima, além da inércia que a gente vai estar carregando do ano passado. Ou seja, a gente está olhando para um cenário em que, na prática, os preços administrados podem sofrer uma pressão muito relevante por conta da volta de impostos. Isso tem um impacto sobre toda a inflação, dada a relevância de combustíveis para a cadeia produtiva, para a cadeia de suprimentos. E também a gente vai ver impacto pelos preços livres de uma economia que, apesar
apesar de estar operando com uma taxa Selic muito elevada, ainda assim vai estar recebendo estímulos fiscais bastante significativos, o que na prática tende a puxar essa inflação de livres ainda para cima. Ou seja, fica a dúvida em relação à inflação de alimentos sempre, mas o cenário de inflação ainda é de pressões relevantes. E essa briga, né, Felipe, do Banco Central com a política fiscal, né? Quanto mais o Banco Central apertar, mais a política fiscal vai afrouxar, né? Como vai ser esse equilíbrio? Felipe, eu vou pedir para você esperar aqui, porque nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, sobre essa primeira vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a política e a discussão da contenção dos gastos públicos. Pelo que saiu agora há pouco no Diário Oficial da União, o salário mínimo não vai ter aumento escalonado em 2023, uma informação, inclusive, antecipada pelo Caio Junqueira, o nosso analista de economia, que tem participação especial no Money de hoje. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. CNN Money. Apoio Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Gente, eu acabei de me casar, acabei de mudar pra casa nova, ainda tô meio que organizando tudo, né? E ainda bem que eu tive a Amazon pra poder comprar tudo que eu preciso, inclusive as coisas mais comuns, né? Por exemplo, café especial que eu amo de paixão. Esse daqui, ele é cultivado, gente, lá no sul de Minas. Ele chega fresquinho na minha casa, uma delícia, não falta café bom. Aqui são as pulseiras que eu adoro comprar, né? Eu até poderia dizer que eu adoro comprar para dar de presente pros outros, mas no caso é um presente para mim mesmo, né? Uma joalheria online também, que a Amazon cuida de toda a entrega e o resto... Ah, tá aqui, ó. Isso aqui eu também adoro, é do pessoal lá da Web Bar. Eles já fizeram mais de 1 milhão de vendas dentro da Amazon, usando toda a logística deles. E ó, o happy hour de hoje tá garantido. Enfim, o importante é você saber que não interessa o tamanho da sua empresa. Vende na Amazon que o seu negócio vai voar. Eu seria cliente de alguém que vendesse um robozinho para me ajudar a organizar toda essa bagunça. O que você está fazendo hoje pelo seu amanhã? Em um mundo cada vez mais acelerado, é fácil esquecer o que é importante. Quanto tempo você investe no que realmente importa para realizar seus sonhos? Deixe a Messing ajudar você a pensar no seu amanhã. Oi, César. Vamos ver a sua carteira? Afinal de contas, o futuro é de quem investe. Messing Investimentos. Cuidando do seu futuro. Quase 6h23 da manhã desta quarta-feira, Money de volta. Olha, eu disse aqui na abertura que a quarta-feira já começa com um clima de ameaça pelo chamamento ali para mais protestos violentos, antidemocráticos de bolsonaristas espalhados pelo país. Essa informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, à CNN, ao nosso analista Caio Junqueira. O Rui Costa informou ainda que o Exército deve ser acionado para proteger a sede dos 3 poderes em Brasília, sem necessariamente a necessidade de um decreto de garantia da lei e da ordem, o famoso já GLO, né, no país, já que a capital está sob intervenção federal. Vocês estão vendo aí a reportagem do ministro da Casa Civil dizendo que a segurança vai ser reforçada nessa quarta-feira. Então, estamos diante de uma escalada na tensão no país todo. A Advocacia Geral da União já pediu que o STF se antecipe e impeça de antemão bloqueio em vias públicas, em atos e invasão em prédios públicos. Essa ação se baseia nas notícias de que esses grupos extremistas estão convocando, através do Telegram, a rede social, novas manifestações em todas as capitais do país. A AGU pediu também a prisão em flagrante de todos aqueles que ou ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias e evitem ali e promove, inclusive, o bloqueio, das contas dos usuários que já estão identificados. Então, alerta sobre isso hoje. Vamos correr aqui para a gente trazer essa informação importante para a economia que fez preço no mercado ontem. Nós vamos ouvir aqui o Caio Junqueira dizendo como os atos de domingo acabaram fortalecendo politicamente Fernando Haddad para evitar uma queda de braço com um colega da Esplanada e segurar o aumento do salário mínimo. Vamos ouvir o Caio. Até domingo, qual que era a tendência no governo? Fazer
um reajuste do salário mínimo escalonado, ou seja, R$ 1.302, um reajuste de 7% até maio, e a partir de maio, R$ 1.320. Essa solução desagradava um pouco ali a equipe econômica, que vinha defendendo um reajuste menor de R$ 1.302, de 7% apenas durante o ano todo, mas vinha, como em outras decisões também, sofrendo pressões da chamada ala política, né? O governo começou observando muito essa régua da popularidade do governo, da popularidade do Lula, evitando medidas impopulares, mas depois de domingo isso mudou. Ontem, pelo que eu conversei, tanto no Palácio do Planalto, como no Ministério da Fazenda, como também no Ministério do Trabalho, a chave virou, né? Os atos criminosos de domingo acabaram dando uma força política ao novo governo, ao presidente Lula, de forma a criar um cacife ali para bancar, pelo menos nesse curto prazo, algumas medidas impopulares. Então, a avaliação, a tendência ontem, pelo que eu conversei com algumas autoridades, era no sentido de conceder o reajuste, mas o reajuste que estava previsto, de R$ 1.302 durante todo o ano. Mas antes disso, o Lula decidiu chamar as centrais sindicais para uma reunião ampliada no Palácio do Planalto para explicar essa decisão. Bem, a reunião vai ter que ser chamada rapidamente, porque a portaria do Ministério da Previdência e da Fazenda com o reajuste dos benefícios do INSS já saiu publicada no Diário Oficial da União de hoje. Vocês estão vendo aí, portaria interministerial, Ministério da Previdência Social e da Fazenda, determinando o salário mínimo dos benefícios com um piso de R$ 1.302 para o ano inteiro, como vocês estão vendo aí. Então, a decisão já está publicada oficialmente, vamos entender e acompanhar durante o dia como o presidente Lula vai acomodar politicamente essa determinação. Já vou chamar de volta o Felipe Sichel para a gente ouvi-lo mais um pouquinho antes de encerrar o Money. Felipe, tua avaliação sobre essa vitória de Haddad e essa sinalização de um item que tem um peso relevante ali no equilíbrio das contas, que é o reajuste do salário mínimo. Exato, Thaís. O salário mínimo ele é um componente relevante das contas públicas e da dinâmica de demanda agregada no país. E você dá reajustes reais de salário mínimo, ou seja, acima da inflação, e reajustes poderiam... estava sendo discutido de ficar em um patamar acima do que acabou sendo divulgado nessa publicação do Diário Oficial da União e na divulgação de vocês ontem, levaria realmente a uma pressão inflacionária adicional, porque você está colocando ainda mais pressão na demanda agregada e principalmente colocando mais pressão sobre as contas públicas. Na medida em que as contas públicas elas têm que ser sanadas ou via projeção de superávites à frente ou via inflação, e existe muita dúvida sobre a capacidade do governo de gerar superávit, naturalmente você aumentava a expectativa de inflação. Com isso, realmente é uma sinalização mais robusta de que você possa ter pelo menos menos pressão inflacionária de um dos fatores que estão conduzindo essa pressão nesse momento. E como você comentou anteriormente também, para combater a inflação, a gente precisa de coordenação da política fiscal do governo e da política monetária do Banco Central. Essa é uma sinalização relevante vinda do governo. Felipe, eu e Gustavo Uribe, outro analista de política aqui da CNN, antecipamos ontem que a Simone Tebet está conseguindo formar o gabinete dela, respeitando inclusive a diversidade ali, com 3 homens, 3 mulheres, contando inclusive ela, né, como mulher nessa equipe. E eu sei que há um acompanhamento de vocês para quem serão essas pessoas, dada a necessidade de um perfil técnico e robusto para dar conta de lidar com o orçamento federal, que ainda está bastante afetado sob as decisões tomadas, PEC da transição e tudo mais. Qual é a composição e o que você espera da união entre Haddad e Tebet na condução da política econômica do país? Acho que existe muita expectativa realmente de que a Simone Tebet de alguma forma consiga colocar para discussão um cenário ou uma visão mais ortodoxa da condução das contas públicas. No entanto, o foco de poder ele permanece sendo
e ele também permanece sendo o Palácio do Planalto, ou seja, existe também a percepção de que o encaminhamento do governo ele é um encaminhamento de mais gasto, de mais expansão fiscal. E a gente aguarda agora essa semana a divulgação das primeiras medidas econômicas do governo que estão agendadas para algum momento, para realmente entender se a gente vai ter ajuste nas contas públicas somente via aumento de arrecadação, ou então se a gente vai ter realmente um endereçamento de redução de gastos, racionalização de gastos. Esse é o ponto importante. Não adianta só querer mais receita se não controlar a despesa, que, aliás, foi como o setor público funcionou até o teto de gastos ser aprovado, que agora já foi. Felipe Sicha, economista-chefe do Banco Modal, aqui conosco. Obrigada, boa quarta-feira.